Momentos estranhos e assustadores capturados em câmera, provocando teorias que vão desde ocorrências sobrenaturais até falhas na realidade. Esses eventos são de deixar a mente abalada, muitos dos quais se tornaram virais. Despertam curiosidade e especulação sobre os limites da nossa realidade. Hoje aqui no canal JKG 84, vamos analisar alguns dos momentos mais intrigantes apresentados. Um momento durante uma conferência envolvendo a rainha Elizabeth chamou a atenção quando um de seus olhos parecia ficar completamente preto. Esse estranho acontecimento gerou teorias de conspiração entre aqueles que acreditam em reptilianos, particularmente aqueles que defendem a ideia de seres mutantes. Embora alguns atribuam o incidente a um erro de câmera ou a uma sombra, outros veem isso como uma prova de algo mais sobrenatural. Talvez a teoria dos reptilianos se tornando realidade. A ideia de que figuras influentes, incluindo a realeza, possam ser parte de uma raça alienígena que controla a humanidade, continua a alimentar discussões entre os teóricos da conspiração. Durante uma transmissão ao vivo da Sky News, um homem segurando um arquivo vermelho caminhava pela tela, mas quando ele saiu do quadro, o arquivo inexplicavelmente havia se tornado verde. A mudança de cor foi sutil, mas notável, e os espectadores rapidamente começaram a perguntar se isso era um erro, uma falha ou algo mais perturbador, como um erro na Matrix. Poderia ser um sinal de uma falha da realidade ou simplesmente uma ilusão óptica? A discussão continua fascinando os espectadores. Uma cena estranha em uma rua movimentada capturou um homem aparentemente com 3 pernas. Se foi um truque de luz, uma fantasia ou algo mais, esse momento deixou as pessoas coçando a cabeça. Alguns especularam que poderia ser uma performance artística destinada a provocar reflexões sobre identidade e forma humana, enquanto outros consideraram uma peculiaridade do momento ou uma percepção visual. Independentemente da explicação, a imagem permanece inquietante para muitos. Um repórter de TV parecia passar por uma estranha transformação durante uma transmissão ao vivo, com sua pele aparentemente adquirindo uma textura escamosa, como a de um reptiliano. Inicialmente, os espectadores acharam que era apenas um erro técnico, mas as coisas ficaram mais estranhas quando o rosto do repórter parecia mudar, o que alimentou ainda mais as teorias sobre reptilianos entre nós. Os visuais inquietantes geraram discussões sobre a possibilidade de que seres reptilianos possam estar se disfarçando de humanos. Em um momento bizarro capturado em vídeo, um boxeador parecia estar lutando contra um adversário invisível. O boxeador se esquivava e se defendia de socos que não eram visíveis para ninguém. A filmagem parecia mostrar o boxeador reagindo a socos de alguém ou algo que mais ninguém podia ver. Isso seria um caso de lapsos mentais ou uma prova de que algo paranormal estava acontecendo no ringue? Um vídeo arrepiante mostrava um homem aparentemente tirando a própria pele para revelar o que parecia ser uma máscara por baixo. Esse momento levou vários espectadores a especular que o homem era, na verdade, um reptiliano, mostrando sua verdadeira forma diante da câmera. Esse tipo de filmagem é raro e profundamente desconcertante, gerando perguntas sobre a natureza da identidade, disfarces e a possibilidade de seres entre nós que não são exatamente o que parecem. Durante um show ao vivo, Katy Perry se tornou o centro das atenções virais quando seu olho parecia mal funcionar, virando de cabeça para baixo de uma maneira estranha. Esse momento instantaneamente lembrou alguns das bonecas inquietantes, como Annabelle, que dizem guardar espíritos ou controlar pessoas. Por alguns segundos, Perry parecia estar sob a influência de algo sobrenatural, alimentando teorias sobre celebridades e suas alegadas conexões com forças de outro mundo. Um vídeo mostrando uma pessoa aparentemente andando sobre a água gerou especulações de que poderia ser um alienígena ou alguém de outra dimensão. No entanto, uma explicação mais plausível é que a pessoa estivesse usando equipamentos especiais, como sapatos Ponon, que permitem caminhar sobre a água, distribuindo o peso. Embora não seja um acontecimento de outro mundo, a cena estranha ainda deixou muitos intrigados.
Um vídeo aparentemente inofensivo de uma garota brincando com o espelho se tornou assustador quando sua reflexão, de repente, exibiu uma expressão diferente, olhando para a câmera enquanto a garota sorria. Esse momento estranho evocou crenças de que os espelhos poderiam ser portais para realidades alternativas ou estarem conectados a espíritos, levando alguns a se perguntarem se a garota teve um vislumbre de algo além do nosso mundo. Um evento estranho foi capturado quando duas vans, que deveriam estar paradas, pareciam se levantar ligeiramente do chão e depois cair de volta. Alguns especularam que isso poderia ser resultado de um deslize temporal ou uma distorção temporal, onde a realidade se falhou brevemente. A ideia de que o tempo se sobrepõe ou colapsa é um tema popular na ficção científica. Mas essa filmagem deixou muitos se perguntando se tais fenômenos realmente poderiam acontecer na vida real. Um homem dirigindo perto das cataratas do Niágara percebeu uma cena inquietante. Pessoas dos dois lados da estrada pareciam congeladas no lugar, como estátuas. O tempo parecia ter parado para elas, enquanto o homem continuava dirigindo como se nada tivesse mudado. Isso poderia ser um caso de anomalia temporal ou havia algo mais em jogo? A imagem da multidão congelada foi perturbadora o suficiente para deixar os espectadores questionando a natureza do tempo e da realidade. Um clipe viral de Mark Zuckerberg bebendo água de maneira estranha gerou um renovado interesse na teoria de que ele, como outras figuras influentes, poderia ser um alienígena reptiliano disfarçado. A teoria ganhou ainda mais força quando os espectadores notaram que ele mal piscou durante uma entrevista inteira. A natureza desconcertante dessas observações levou a mais discussões sobre conspirações reptilianas em relação a figuras influentes como Zuckerberg. Durante uma transmissão ao vivo, uma mulher de roupas brancas estava caminhando ao fundo, mas, de repente, desapareceu. Não havia paredes ou obstáculos atrás dela. Parecia que ela simplesmente sumiu no ar. Alguns se perguntaram se era um truque, enquanto outros especularam que era um caso inexplicável de invisibilidade ou falha na realidade. Em outro clipe peculiar, um gato parecia andar para frente, mas suas patas estavam presas e ele não ia a lugar algum. Esse comportamento estranho deixou os espectadores confusos, com alguns se perguntando se uma força invisível o estava segurando no lugar. O gato estava simplesmente preso ou havia algo mais bizarro acontecendo ali? Uma transmissão ao vivo se tornou desconcertante quando uma âncora de TV simplesmente congelou no meio de sua fala. Ela permaneceu imóvel, congelada no lugar por alguns minutos antes de continuar como se nada tivesse acontecido. Alguns sugeriram que poderia ser uma falha técnica, enquanto outros teorizaram que fosse um eco temporal, um fenômeno onde o tempo se distorce e causa uma parada momentânea nas pessoas. Um dos incidentes de TV mais famosos ocorreu em 22 de novembro de 1997, quando uma figura misteriosa usando uma máscara de Max Headroom invadiu a transmissão do Canal 9 de Chicago. O indivíduo cuja fala era incompreensível e cujas ações não faziam sentido deixou os espectadores tanto confusos quanto fascinados. O incidente continua sendo uma fonte de intriga, com muitos se perguntando se o invasor fazia parte de um plano maior e mais bizarro. Esses vídeos estranhos e perplexos nos fazem questionar a natureza da realidade e se o que estamos vendo é realmente como parece. Embora muitos desses eventos possam ser explicados por tecnologia, tuning ou percepções, eles continuam a alimentar teorias sobre forças ocultas, dimensões alternativas e até mesmo conspirações reptilianas. Bom, seja como falhas na estrutura de nossa realidade ou algo muito mais estranho, esses momentos, sem dúvida, continuarão a despertar curiosidades e debates nos próximos anos.